Quantos aqui creem que Jesus tem uma palavra para você hoje à noite? Aleluia, Jesus tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Ele tem uma palavra. Eu estava meditando, depois que o pastor Idamax falou comigo, comecei a meditar sobre esse versículo mesmo, sobre manter os lombos cingidos, né? E o Senhor me levou lá atrás em Êxodo, e eu estava meditando um momento como o povo de Israel estava escravizado no Egito, se lembra? Escravos de quem? De Faraó. Os israelitas, preste atenção, os israelitas eram toda a força-tarefa de Faraó, eram os escravos que trabalhavam diariamente para produzir tudo aquilo que o Faraó queria. Então os hebreus, eles eram uma sociedade de escravos no Egito, que foram escravizados, filhos de Abraão, foram escravizados pelos reis, pelos faraós, e estavam servindo naquele lugar. E os deuses do Egito não eram deuses, eles eram deuses falsos, mas o povo hebreu temia o nome do Senhor. Amém, amado? E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, ouviu o choro do seu povo no Egito e desceu para livrar o seu povo. Não só isso, mas Deus desceu para executar juízo sobre todos os deuses do Egito. O Senhor fala isso: eu vim para executar juízo sobre os deuses do Egito. Então, irmãos, o povo de Israel estava numa situação de mais de 400 anos de escravidão. Já haviam se acostumado com aquela vida, mas o trabalho forçado era algo que agonizava eles. Deixa eu dizer para você uma coisa: nós estamos vivendo há tempo suficiente nesse mundo para ficarmos acostumados com esse mundo, né, pastor Idamar? O povo de Israel também acostumou com o pepino, a cebola, aquilo que o faraó dava. Eles não queriam comprar uma briga daquela, eles não queriam confusão, ficariam ali a vida toda, porque estavam acostumados. Aí Deus então enviou Moisés para com mão forte mostrar, revelar ao povo de Israel quem é o Deus que eles estavam clamando. Porque o Deus que nós clamamos, o Deus do céu, Ele livra o seu povo, Ele ouve o clamor do seu povo. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo que jaz no maligno, vocês sabem disso. As escolas estão preparadíssimas para fazer o seu filho se desviar de Deus, sabia? Estão preparadas para ensinar aquilo que não deve a seu filho, estão preparadas para fazer o seu filho não crer em Deus, estão preparados para ensinar ideologias como do gênero para o seu filho, estão preparados para isso. E a igreja precisa de um libertador, e o libertador se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa geração precisa conhecer quem é o Deus que nós estamos servindo. Mas muitas vezes nós estamos meio que acostumados a esse sistema, porque parece que não tem como fazer nada. Meu irmão, deixa eu dizer para você, o Senhor é Deus, Criador do céu e da terra. Ele move todas as coisas, Ele pode fazer o impossível, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele pode fazer. E quando Deus trouxe, irmãos, lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 11, 12, você vai encontrar as pragas do Egito, né? Porque Deus então manda pragas para atormentar Faraó, e Deus não estava querendo fazer Faraó mudar de ideia, mas Deus estava decidido em manifestar o poder dele no Egito e salvar o seu povo. Interessante que quando Moisés foi levado à presença de Faraó, lá pela 7ª praga, eu não vou entrar nos detalhes, né, mas os irmãos sabem, são várias pragas que foram enviadas. Lá pela 7ª praga, arrocharam, fizeram com que Arão e Moisés fossem levados à presença de Faraó. E Faraó disse: tá bem, vamos fazer o seguinte: podem ir servir o Senhor seu Deus, mas, olha só, Faraó, olha o que Faraó está dizendo para Moisés e Arão: vocês então podem ir e servir o Senhor seu Deus, mas o diabo sempre vai tentar botar uma condição para fazer. Ele vai tentar condicionar, nos condicionar. Ele diz: mas quais são aqueles que hão de ir? Olha a pergunta, que coisa, hein? Preste atenção, irmãos, Faraó era um negociador, e o diabo é um negociador, sabia?
ele vai tentar negociar com a família. Ele vai tentar dizer o seguinte: não, deixa o pai de família ir para a igreja, os filhos eu fico com eles. E muitos pais estão se contentando com isso. Eles vão para a igreja, eles buscam a Deus, e os filhos não estão buscando a Deus. Eu sei que muitos vão dizer assim: ah, mas eu não tenho controle sobre isso. Realmente, mas nós temos um Deus que pode mudar a história dos nossos filhos, um Deus que pode mudar a história da família. Então, como pais, nós podemos entrar diante de Deus e dizer: Senhor, os nossos filhos, não abrimos mão deles, não abrimos mão da nossa família. Irmão, sabe o que foi que Moisés respondeu para Faraó? E Moisés respondeu dizendo: havemos de ir. Sabe quem, Faraó, que vai? Moisés está dizendo: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor nosso Deus. Faraó está perguntando: quem é que vai? Ele disse: sabe quem? Todo mundo. Lá em casa, minha filha, meus filhos, os idosos, o gado, tudo que eu tenho pertence ao Senhor e está indo para adorar o Senhor. Não, irmãos, preste atenção nisso. Não podemos negociar com o diabo. Não tem negociação. Amém, amados? É 100%. Queremos 100% da nossa família servindo o Senhor. Aleluia. E então o Faraó mandou os seus servos expulsarem Arão e Moisés da sua presença. E aí veio a praga que eles temiam. Deus mandou outra praga. E quando veio a outra praga, Faraó fez uma segunda proposta. Hoje eu quero só me deter nisso aqui. Ele fez duas propostas. A primeira delas é: que vão os homens e adorem a Deus, as crianças, as mulheres, e tudo que vocês têm fica no Egito. Moisés disse: inegociável, não abro mão. Expulsaram eles. Aí veio outra praga. Aí trouxeram novamente Moisés e Arão para a presença do Faraó. E então a Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, que vão também as crianças, mas a sua riqueza, o seu dinheiro fica no Egito. Nós não podemos negociar com o diabo. A sua família precisa servir a Deus e tudo que você tem também precisa servir a Deus. Amém, amados? Aquilo que você tem precisa ser para a glória de Deus. Os nossos recursos não são para nossa satisfação, não são para encher o bolso do diabo, mas é para a glória de Deus. Então aquilo que Deus deu à igreja é para glorificar e servir o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Faraó então disse: nem pensar, vocês não vão sair daqui não, levando tudo de jeito nenhum. Aí, irmãos, veio a praga final. Qual foi a praga final? A mortandade. O meu pai, eu lembro do meu pai, que ele era lá em Tabirinha de Mantena, Minas Gerais, ele gostava de pregar sobre isso, e o meu pai falava a mortandela do Egito. Naquela época, não tem mortandela? Ele achava que era essa palavra, e foi uma mortandela. Não foi mortandela, foi uma mortandade, né? Morreram os primogênitos dos animais e dos egípcios e de tudo que havia. O primogênito morreu, mas Deus preparou algo especial. E aí entra uma coisa também que eu quero dizer para os irmãos hoje aqui. O Senhor falou: vocês vão celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa era o momento em que eles iam pegar um cordeiro sem mácula, imolar o cordeiro, o sangue do animal seria aspergido sobre o umbral das portas. Todas as casas dos hebreus deviam fazer isso. E o Senhor disse: esta noite o anjo vai passar, todo primogênito vai morrer, mas na casa onde estiver o sangue desse cordeiro, ele não vai entrar. E sabe que cordeiro é esse, irmãos? Esse cordeiro ali é um símbolo. Aquele cordeiro simboliza o que? Jesus Cristo que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque onde o Cordeiro de Deus passar, o sangue dele sobre a nossa família, a nossa casa, o demônio, o Satanás não vai poder entrar.
o anjo da destruição não vai entrar. Foi isso que aconteceu lá no Egito. E sabe o que o Senhor falou para eles? Dessa forma vocês vão comer a Páscoa. A Páscoa, eles precisavam assar a carne, e o Senhor disse para eles o seguinte: a carne não poderá sobrar para o dia seguinte. Olha que coisa interessante, né? O que sobrar vai ser queimado. O que você deve fazer? Se o cordeiro que você tem é mais do que suficiente para a sua família, então você se reúne com a outra família e vão dividir a carne. Em outras palavras, tem carne para todo mundo, tem pão para todo mundo. A Bíblia diz, Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é pão para alimentar todas as famílias dessa cidade, todas as famílias do planeta. Amém, amados? E um outro princípio que nós aprendemos aqui é que não posso trazer a bênção de Deus somente para minha casa. Eu preciso distribuir. Amém, amados? Eu não posso ser abençoado sem abençoar alguém. Se eu estou sendo abençoado com o Evangelho, Jesus falou: você recebeu de graça, então dê de graça. Amém, amados? Se tem alguém aqui que conheceu o Evangelho e não está ganhando almas, tem uma coisa errada. Porque quem conhece o Evangelho vai ganhar almas para Jesus. Porque eu comi desse pão, saciei a minha fome, não tem como eu me calar, porque eu vou ser culpado na vida daqueles que ainda não comeram. Deixa eu só dizer para os irmãos algo aqui. Quando eu morei na Escócia, nós não tínhamos um sustento missionário, então eu trabalhei como carpinteiro em obras. Eu sou profissional, me profissionalizei nessa área lá no Reino Unido. Então eu trabalhava com acabamento de madeira, fazia assoalho, teto e vários tipos de serviço com madeira, né? Até no Museu de Geografia e História da Escócia eu trabalhei. E nesses ambientes de trabalho foram as maiores oportunidades que eu tive para ser missionário. Sabe qual é o melhor lugar para você ser missionário? Lá onde você trabalha. Não é aqui dentro da igreja, viu, pastor? Porque quando você sai daquela porta para fora ali, você está num campo missionário. Porque a missão, ela é Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então todos aqui são missionários, não é só eu que sou missionário. Se você serve a Jesus, você é um missionário. Somos missionários de Deus. Eu me lembro de um rapaz que trabalhava comigo, Thomas, e quando eu ia falar de Jesus para ele, ele não aceitava. Ele dizia: não fala dessas coisas para mim, eu não creio em Deus. E nunca deixava mesmo, sabe? A gente conversava muito, ele era da Lituânia, conversávamos até o ponto que eu ia falar de Jesus, ele dizia: pá, para aí, não quero ouvir isso. Só que ele foi machucado, ele sofreu um acidente lá no trabalho e machucou a coluna. E ele estava totalmente travado, estava indo embora. E ele havia me pedido para avisar para a companhia que ele não tinha como permanecer. Eu chamei o Thomas e disse: Thomas, eu gostaria de fazer uma oração por você, porque eu creio que Deus pode curar você. Aí ele olhou para mim e falou assim: bom, se você quiser fazer uma tentativa. Eu falei: então deixa eu fazer só uma tentativa. Ok. Pedi para ele sentar lá num canto da obra, coloquei as mãos nos pés dele e falei assim: em nome de Jesus, seja curado agora. Ele levantou, não tinha mais nada, curado, não tinha mais nada. Aí ele olhou para mim e disse assim: mas como foi que você fez isso? Eu disse: não, eu não faço essas coisas, mas o Deus que você não crê nele acabou de curar você. Não é uma coisa impressionante? Você não crê em Deus e... Sabe o que eu descobri, irmãos? Deus cura até ateu. Deus salva ateu, porque no momento do desespero que o ateu clama a Jesus, eu até aprendi, porque lá eu evangelizava, era gente que não cria em Deus, né? E eu me lembro o dia que eu fui na casa do Thomas, já tinha vindo para o Brasil, eu voltei à Escócia, e liguei para ele e disse: olha, eu gostaria de me assentar com você e sua esposa, eu tenho um assunto muito sério para conversar com vocês. Aí eu sentei com eles e disse: olha, eu vim aqui toda essa distância para falar de Deus para vocês. Pode parecer loucura, mas é isso que eu vim fazer aqui na sua casa hoje. E a esposa dele olhou para mim e disse assim: quando você usa essa palavra Deus, o que você quer dizer com isso? Eu disse: olha, quando eu uso a palavra Deus, eu não me refiro ao Deus do islamismo, do budismo, do confucionismo, o Deus das religiões. Quando eu digo Deus, eu estou me referindo ao Deus que criou o céu e a terra, que criou todas as coisas, inclusive você foi criada por Ele. Se você nem quiser chamar Ele de Deus, eu nem me importo.
eu costumo falar que Ele é meu Pai, porque Ele é o Pai de todos nós. Então, se você tem problema com a palavra de Deus, pode ter certeza, nós temos um Pai. Aí ela falou assim: olha, eu acho que deve haver alguém. Ela falou: eu sempre penso, deve haver alguém que realmente criou todas as coisas, mas as religiões não sabem nada sobre Ele. E todas as noites, ela disse, eu converso com Ele. Aí eu descobri que ela orava toda noite, irmãos. Ela falava com alguém que criou o céu e a terra, embora ela achava que não tinha a ver com Deus. E naquele dia ela conheceu Jesus de Nazaré. 4 horas conversando, porque nós somos as testemunhas. Nós somos as testemunhas, amém, queridos? Precisamos testemunhar de Jesus, precisamos proclamar as boas novas do Evangelho de Jesus. E aí, irmãos, agora aqui, voltando para o nosso texto, que eu quero concluir aqui. Faraó novamente então manda chamar Moisés e diz: ok, vocês podem ir agora e servir o Senhor. Lembra aquela proposta? Mas deixem as ovelhas, deixem as vacas e vão com as crianças. Moisés, porém, disse: tu, porém, darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não saberemos ou não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. Sabe o que Moisés está dizendo para Faraó? Ele está dizendo o seguinte: você está dizendo que nós não vamos levar as riquezas, nós queremos dizer para você o contrário. Na verdade, você vai entregar as riquezas do Egito na nossa mão, e tudo que nós temos também nós vamos levar, porque você também vai entregar do seu despojo para servir o Senhor nosso Deus. Que coisa tremenda! Sabe o que chama isso, irmão? Saquear o inferno. O diabo tem que perder mesmo, e a igreja tem que saquear o inferno, porque tudo pertence ao nosso Pai. Aleluia, 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 aleluia. E depois que morreram os primogênitos no Egito, irmãos, Faraó mandou chamar Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, ide. Aí sabe o que o Faraó fala? Me abençoa também, e abençoai a mim também. O ímpio agora está reconhecendo não só que ele vai ter que entregar tudo, e que o povo de Deus tem que ir mesmo, e ele está te dizendo agora: me abençoa. Sabe por quê? A bênção de Deus está com o povo de Deus. A bênção de Deus está sobre nós. Quem abençoa são aqueles que andam com Deus, amém, amados? Esses dias eu estive pregando lá no Rio de Janeiro, numa região, nós estivemos pregando até nas algumas Assembleias de Deus lá, algumas igrejas, e nós subimos num morro lá, para visitar uma pessoa. E aí assim, o Rio está um problema, né? Aí as ruas estavam tudo bloqueadas, eles colocaram trincheira para a polícia não entrar. Não entra polícia, não entra ninguém. Aí eu perguntei para o irmão: como é que não subir lá? Falar: tem um único lugar que pode subir, que é uma entrada. Aí você entra, tem um monte de fuzil apontado para você, e você está sendo filmado. Então sorria, você está sendo filmado pelo tráfico. Aí você entra para ir ver alguém. Aí no meio do caminho, né, subindo, a rapaziada dos fuzis chega e tal. E aí, o que você está fazendo? Ah, sou pastor, vamos fazer uma visita e tal. Você é pastor? Por favor, ora por nós aqui. Aí botaram o fuzil no canto e todo mundo quer oração. Sabe por quê? As pessoas reconhecem que a bênção está sobre a igreja. As pessoas às vezes estão no pecado, mas sabem que a bênção está com o Deus que nós servimos. E esse mundo precisa saber quem é o Deus que nós servimos, irmãos. Deus estava executando juízo sobre os deuses do Egito para mostrar para o seu povo, e não para Faraó, para mostrar para o seu povo quem ele é. Porque nós é que precisamos entender que servimos a um Deus assim. Amém, irmãos? E é através da igreja que isso vai acontecer, né? Então nós precisamos disso. Eu queria só colocar esse enfoque nesse texto aqui. E uma outra coisa:
o Senhor diz assim, aqui na hora de celebrar a Páscoa, o Senhor diz ao povo: dessa maneira comereis a Páscoa. De que maneira? Lombos cingidos, sandália dos pés, vestidos, prontos para partir, cajado na mão. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a igreja, e você sabe que hoje nós estamos na última hora. Nós estamos na última hora. Esse texto é muito apropriado, pastor Edamarques, sobre cingir os lombos, porque para celebrar a Páscoa, o Senhor estava dizendo ao povo: vocês vão cingir os lombos, calçar o chinelo, vão estar com a cajado na mão, pronto para partir. Vocês precisam estar, como nós falamos aqui no começo, pronto. Nós precisamos estar ativos, diligentes, esperando o Senhor, de tal forma que cingir os lombos aqui para nós, hoje, não significa só botar uma roupa, não é nem botar uma roupa. Estar com os lombos cingidos significa fazer o que Jesus nos mandou fazer, significa obedecer a palavra de Deus, significa manifestar Deus diante dos homens, porque à medida que nós estamos diligentemente nos movendo como servos do Deus Altíssimo, o Senhor vai se manifestar. Essa geração saberá que é um Deus do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Prontos para partir. Mas sabe o que acontece? A maioria das vezes as pessoas estão acomodadas nesse mundo, está tudo tranquilo. Então, cingir os lombos, o que é isso, pastor? Ficar pronto para partir? Eu não quero partir. Tem gente que não quer partir. Sabe que uma das coisas mais intensas na vida da igreja é a esperança. Qual a esperança? A esperança da ressurreição dos mortos, que nós vamos ressuscitar, a esperança que nós vamos subir para encontrar com Cristo, a esperança de que daqui a pouco nós estaremos no nosso real lar, que Cristo foi preparar para nós, porque está mais do que certo que aqui não é o nosso lugar, essa terra não é o nosso lugar, amém? Basta dar uma olhada em volta para você entender, só se você não entendeu ainda qual que é o propósito de Deus para a igreja, porque se você entendeu, aqui, meu irmão, é só passagem. Nós estamos indo para a casa do nosso Pai Celeste. Esse é o propósito, e nós precisamos viver nessa terra com os lombos cingidos, e precisamos estar prontos para proclamar as verdades eternas diante dos homens, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não negocie com o diabo, não negocie com esse mundo. Mantenha uma postura diante de Deus, mantenha-se firme no Senhor, mantenha-se firme, porque nós seguimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, amados? Aleluia. Espírito Santo está se movendo em nossas vidas aqui nessa noite. Irmãos, nós precisamos e podemos pregar o Evangelho com liberdade. Não precisa temer as pessoas. Amém? Eu lembro quando eu cheguei em Metsemane, em Moçambique, nós pedimos 2 irmãs em Chibonzo que foram para lá enviadas para plantar a igreja. E lá em Moçambique você não planta a igreja sem pedir autorização ao líder da localidade. E o líder da localidade normalmente é um feiticeiro ou um curandeiro. Então você tem que ter autorização dele para plantar a igreja. E as irmãs foram e disseram para o líder lá: queremos, lá você anda 20 quilômetros para chegar nesse lugar, a pé, num banco de areia. Perguntaram para ele: olha, viemos aqui para plantar a igreja, precisamos da autorização para plantar a igreja aqui. Ele disse: não posso autorizar a plantar uma igreja aqui na minha comunidade, a menos que vocês tenham as pessoas que querem ir para essa igreja. A mamá, lá a gente fala mamá, né? A mamá Sandra e a Zaida saíram dali, pregaram o Evangelho e ganharam 5 famílias para Jesus. Porque se o problema é gente para ir para a igreja, tem problema, nós vamos ganhar as almas para Jesus, não é isso? Ganharam 5 famílias, voltaram para o feiticeiro e disseram: já temos 5 famílias para a igreja. Aí ele reuniu os demais líderes e perguntou: queremos uma igreja aqui nessa comunidade? E um dos líderes disse assim: olha, queremos, com uma condição, que seja permanente. Se for para um mês só, não queremos. Aí um outro líder disse assim: bom, se nós queremos então permanente,
eu vou doar o terreno para a igreja. Então nós ganhamos o terreno da igreja lá na reunião dos líderes, não crentes, na reunião do feiticeiro, porque a igreja precisa tomar posse da vitória, irmão. Amém, amados? Aí o dia que eu cheguei lá, foi 2 meses depois, a primeira reunião que nós fomos fazer com a igreja, debaixo das árvores, estava lá o feiticeiro, os curandeiros daquela região, os líderes, todos reunidos com os irmãos ali, para aguardar o que o missionário ia falar. E eu fui pregar, e eu disse: olha, aqui em Getsemane tem algo muito interessante. O nome Getsemane significa lugar onde os problemas são cortados, onde acabam os problemas, né? E aí, Jesus, eu disse para eles, é um lugar, e Ele é uma pessoa. Se você estiver em Cristo, seus problemas acabam. Não só os problemas acabam, mas se você estiver em Jesus, feitiçaria acaba, porque em Jesus não precisamos da feitiçaria. Curandeiro acaba, porque os curandeiros vão descobrir que a cura está em Jesus. Aí quando terminou a reunião, o feiticeiro pediu a palavra. Ele disse assim para a comunidade, ele disse: alguns de vocês devem estar incomodados com o ensinamento do missionário, porque afinal, ele disse algumas coisas que têm a ver, ou incomodam diretamente a mim também. Ele disse que em Jesus a feitiçaria acaba. Aí ele disse assim: mas afinal, não é o missionário que tem que se acomodar à nossa maneira de viver, nós é que temos que entender o ensinamento dele, porque ele disse que isso é o que o livro sagrado ensina. Então nós precisamos aprender com ele como que essas coisas são. Isso é o feiticeiro falando. Aí ele disse: por falar nisso, onde estão as outras famílias que não vieram na reunião? Então quando eu vou para Getsemane hoje, o feiticeiro senta para ouvir a palavra de Deus e está conhecendo o evangelho de Jesus. Curandeiros estão se convertendo. Uma mulher que era curandeira lá naquela região, hoje é líder da intercessão. Deus salva. Aleluia. Aleluia. Já vou voltar a palavra para o pastor Damax. Eu gostaria só de fazer uma oração com os irmãos. Vamos ficar em pé um momento. Coloque a mão no seu coração, fala com o Senhor agora. Peça a Ele para plantar essa palavra no seu coração, porque nós precisamos viver conforme a palavra de Deus. O diabo vai tentar arrebatar essa palavra do seu coração. Ele tenta tirar, mas nós declaramos aqui em nome de Jesus que toda dispersão cai por terra e todo intento do inimigo de roubar a semente cai por terra agora. E nós liberamos uma palavra de vida aqui nesta noite e declaramos que a palavra de Deus não volta atrás sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Portanto, no nome de Jesus, se há alguém aqui enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Se tem alguém sentindo dor, seja curado agora em nome de Jesus. Se tem alguém aflito, ansioso, inquieto, depressivo, seja curado agora em nome de Jesus. Seja livre. Se existe alguém que está se sentindo oprimido, seja livre agora. Se há pessoas que perderam a esperança, que nesse momento a esperança venha ao seu coração. Seja cheio de esperança, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, cheio de gozo, cheio de paz. O Senhor está tomando pessoas aqui nessa noite, e deixa eu dizer para você, você nunca mais será a mesma pessoa. E você nunca mais poderá dizer eu não sabia, porque o Espírito de Deus está falando com você aqui hoje para tomar posição agora. O Espírito de Deus está tocando pessoas aqui, jovens, adolescentes e crianças. Deixa eu só contar para os pastores aqui e para os irmãos. Nós estávamos orando numa igreja no sul de Minas há um tempo atrás, e nós estávamos reunidos como aqui, e todas as crianças estavam reunidas no andar de cima, e nós pedimos ao Senhor naquele momento, dizemos: Espírito Santo, venha sobre esse lugar agora e enche esse povo do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Todas as crianças que estavam no andar de cima foram batizadas com o Espírito Santo. Crianças de colo, pastor, começaram a chorar, e quando a gente estava saindo da porta, olhava, as crianças não paravam de chorar. O Espírito Santo de quebrantamento, o Senhor trouxe quebrantamento sobre as crianças, porque aqui nessa noite tem crianças aqui que você talvez não percebeu, mas Jesus veio aqui por elas nesse momento.
Jesus está tocando criancinhas aqui, viu, menina? Jesus está aqui para abençoar vocês duas. Você criança, você jovem, o Espírito de Deus quer mudar a sua história a partir de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai mudar a sua história. Tem pessoas aqui nessa noite que vão perder o sono, preste atenção nisso. Eu falei isso uma vez no lugar, e teve uma moça que me procurou depois e disse: pastor, tem 3 dias que eu não durmo, o Senhor tem 3 dias que está falando comigo, arrependa-se, tome uma posição. E aquela moça voltou para os caminhos do Senhor. Deus muitas vezes tira o nosso sono, nos incomoda para a gente assumir uma postura, porque o Senhor Jesus, irmãos, virá arrebatar uma igreja, um povo santo, de mãos limpas, que teme o nome dEle, gente convertida, arrependida, que busca o nome do Senhor. E aqui nessa cidade, o Senhor quer arrebatar uma igreja fervorosa. Aleluia, pastor. Todo o seu trabalho aqui nesse lugar nunca será em vão. A recompensa virá do Senhor, e os frutos estarão na glória, porque o fruto do trabalho, do penoso trabalho de Jesus e dos discípulos que perseveraram em proclamar as boas novas do Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, pastor. Posso ouvir Jesus chamando, posso ouvir Jesus chamando, posso ouvir Jesus chamando. Toma a cruz e segue-me, segue-me, onde quer que a cruz me guie, onde quer que a cruz me guie. Onde quer que a cruz me guie, eu a levo sempre fiel. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos. Sentar um minutinho. Pastor Arlene queria que cantasse todo o corinho, né? Glória a Deus. Irmãos, olha, se a gente valorizar a palavra, Deus fala conosco de uma maneira extraordinária. O povo de Deus só perece por causa de uma coisa: só perece por falta de não perece por falta de batismo com o Espírito Santo, não perece por falta de show gospel, não, só perece por falta de conhecimento. Temos que crescer na graça, mas temos que crescer no conhecimento. Cresçamos na graça e no conhecimento. A igreja de Assembleia de Deus cresceu muito na graça e agora está crescendo no conhecimento. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe, pastor Edinaldo.